é Natanael, tenho 22 anos, sou graduando em Psicologia pelo FMG, monitor de redação e escritor. E estarei ministrando essa oficina. Mas, bem, o que é escrita criativa? Segundo o jornalista e escritor Ronaldo Bessani, escrita criativa é aquela escrita que é feita de modo criativo, que não é nenhuma cópia e nenhum texto técnico, tipo uma bula de jornal. Uma outra conceituação de escrita criativa também é escrita criativa como uma produção textual, como poema ou crônica, e ainda a conceituação como uma ferramenta usada para pessoas que querem se desenvolver na escrita. Enfim, escrita criativa é o desenvolvimento da criatividade por meio da escrita. E quais são os objetivos dessa oficina? Primeiro, democratizar o conhecimento a respeito da escrita. Segundo, estimular a reflexão e criatividade dos participantes. Terceiro, abordar a experiência pessoal como ferramenta de criação e o cotidiano como fonte de inspiração. Nessa segunda parte, vamos falar um pouco sobre o método. O que pretendemos explicar na oficina? Primeiro, vamos debater sobre o que é escrita. Escrita é a representação de ideias e palavras por sinais gráficos, como letras. Por mais que pareça uma coisa banal, a escrita foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade, porque foi através dela que conseguimos transmitir ideias que foram pensadas e registradas há milênios. Um exemplo disso é a Bíblia, que é um conjunto de livros que foram escritos há 5.000 anos, mas ainda temos acesso a eles porque eles ficaram registrados. Quando pensamos em quem escreve, em escritores, tendemos a lembrar de nomes como William Shakespeare, Agatha Christie, Guimarães Rosa, Carlos Drummond. E pensando desse jeito, pode parecer que a escrita é uma atividade sobrenatural, que só alguns poucos iluminados têm esse dom, que quem é escritor já nasceu com um caderno e com a caneta na mão. E não, a arte de escrever é uma habilidade, e como habilidade, ela pode ser aprendida e desenvolvida. E vai ser esse o foco dessa oficina. E quais são os benefícios da escrita criativa para a sua vida? Primeiro, a escrita criativa vai te ajudar a desenvolver habilidades artísticas de expressão. E segundo, a escrita criativa vai ajudar a desenvolver habilidades verbais e de criação literária. Nessa terceira parte, vamos trabalhar alguns conceitos teóricos. Existem várias formas de estruturar um texto. No entanto, nessa oficina, vamos focar na ficção. Como a ficção é estruturada? A ficção tem 5 elementos. Primeiro, personagem, sobre quem é a história. Segundo, enredo ou plot, quais são os fatos, eventos que acontecem com o personagem. Terceiro, tempo e localidade, onde e quando acontece a história. Quarto, tema, qual é a ideia central da história. Quinto, estilo, como que o autor conta a história, se em primeira ou segunda pessoa, quais são as expressões que ele usa, quais são as escolhas que ele faz, enfim. Para exemplificar como que esses conceitos funcionam dentro de uma história, vou usar o exemplo do livro Dom Casmurro, que é um clássico da literatura brasileira. Qual é o personagem de Dom Casmurro? Bento Santiago. Qual é o enredo da história? Bento Santiago é um garoto que nasceu predestinado a ser padre por causa de uma promessa que sua mãe fez. No entanto, ele se apaixona por Capitu na infância e mais tarde ele vai para o seminário, abandona, se forma em direito, casa com Capitu e eles têm um relacionamento bem conturbado. E dentro do plot, dentro do enredo, tem o que é chamado de plot twist, que é uma reviravolta no enredo. No caso de Dom Casmurro, essa reviravolta é quando Bento começa a suspeitar que Capitu traiu, por causa da semelhança física entre Escobar e seu filho. Qual é o tempo e localidade de Dom Casmurro? Rio de Janeiro, século XIX. Qual que é o tema de Dom Casmurro? A ideia central é a possibilidade do adultério de Capitu. E
qual é o estilo usado no Casmurro? Machado de Assis, ele faz uma narrativa em primeira pessoa, logo é não confiável porque é um narrador participante, ele fala sobre a história, não dá para confiar. E além disso, desenvolve muito a natureza psicológica dos personagens. Ele mostra como que Bento era muito ciumento, como que ele se sentia inseguro diante de Capitu, tanto que em certa parte do livro ele até fala: Capitu era mais mulher do que eu era homem. Também fala sobre as projeções. Isso é muito machadiano, essa questão de mostrar aquele lado sombrio da natureza humana que nem sempre gostamos de admitir que existe. Vamos praticar? Nessa quarta parte, vou propor alguns exercícios para você treinar sua escrita. O primeiro é a história de um objeto aleatório. Escolha algum objeto que estiver ao seu alcance. Pode ser qualquer coisa, uma caneta, uma banana, uma maçã, um prendedor de cabelo. Agora, imagine o que esse objeto viveu até chegar na sua mão. Por onde ele passou, de onde ele saiu, o que ele viu, o que ele ganhou, o que ele perdeu. Segundo, páginas matinais. Todo dia de manhã, escreva uma página. Pode ser de qualquer coisa, mas se comprometa a escrever todo dia de manhã uma página. Esse é um exercício muito poderoso, porque com o tempo você vai vendo como que as coisas vão brotando e como sua percepção vai ficando mais afiada para as coisas do seu dia a dia. Terceiro exercício, escolha um cômodo da sua casa que você goste muito, ou então um caminho com o qual você já tem intimidade, por exemplo, o caminho da casa de um amigo, o caminho do trabalho ou o caminho da escola. Então escreva esse cômodo, esse caminho com muitos detalhes. Qual a cor da parede? O que tem no caminho? Tem alguma planta? Tem alguma flor? Como que normalmente está o tempo quando você está no caminho? Tem algum quadro na parede desse cômodo? E o último exercício, o quarto, escolha um trecho de uma música que você gosta muito. Pode ser qualquer música, qualquer. Então, a partir desse trecho, escreva uma história. Orientações gerais sobre como aproveitar mais esse exercício. Primeiro, escreva sobre sua realidade. Escreva sobre seus amigos, sua família, sua cidade. Escreva sobre aquilo que é autêntico de você, aquilo que você vive, aquilo que você conhece. E segundo, não se esqueça que a escrita ela é ciumenta. Então, quando for escrever, separe um tempo só para isso. Nem que seja 5 minutos do seu dia, mas tire um tempo para você ter uma intimidade com o papel e se dedicar de corpo e alma àquilo. Terceira orientação. Se você for uma pessoa auditiva, talvez música te ajude a ficar menos inibido e mais criativo. Então, de repente, colocar uma musiquinha de fundo pode ajudar bastante. Agora, nessa quinta parte, vou dar algumas orientações gerais de como melhorar sua escrita. Primeiro, o primeiro texto nunca é perfeito. O texto, um bom texto, ele vem de um processo. Então, primeiro você escreve, às vezes você tem que dar uma distanciada, deixar o texto descansando, depois você volta nele mais calmo, com a cabeça mais vazia, para então ir lapidando. É tipo um diamante. Você pega o diamante bruto e depois você tem que ir lapidando até chegar na joia perfeita. Segundo, desenvolva a sua sensibilidade para olhar para a realidade de uma forma literária. Escolha 5 minutos do seu dia e observe alguma cena. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, vamos imaginar que você está no parque da sua cidade e você vê uma pessoa passeando com um cachorro. Qual é a cor do pelo do cachorro? Qual a expressão facial do dono do cachorro? Os passos deles estão sincronizados? Como que é o parque que eles estão? O cachorro está abanando o rabo? O cachorro está feliz ou está alegre? Enfim, qualquer experiência cotidiana tem potencial de ser uma produção literária. Terceiro, caso criar personagens, crie um passado para ele. O personagem ele tem uma personalidade, ele tem um jeito característico de ser, pensar e agir. E essa personalidade dele não veio do nada. Então, crie o passado desse personagem. Como foi a infância dele? Como que era a família dele? Quais foram os amigos que ele teve? Ele teve alguma figura que foi marcante, seja positivamente ou negativamente? Como um professor, um amigo, um parente? Dê personalidade, história e profundidade psicológica à
a seus personagens. E quarta orientação, uma das mais importantes, faça boas escolhas. No final das contas, escrever bem é escolher bem. Quando você for escrever um texto, pensa: o que eu quero transmitir com esse texto? O que eu quero revelar com esse texto? Por exemplo, se for um texto mais romântico, talvez seja interessante você usar metáforas, você usar certas palavras. Então, faça escolhas de modo que o seu texto esteja alinhado com aquilo que você quer transmitir. Bom, nessa sexta parte, eu vou dar algumas indicações de materiais que podem ajudar a melhorar a sua escrita. A primeira indicação é este livro, O Caminho da Artista, de Julia Cameron. Esse livro fala sobre como lidar com o bloqueio criativo, como lidar com a insegurança, como lidar com o famoso branco, quando você tem que escrever e não vem nada, e também como usar a escrita como uma forma de reforçar a sua autoconfiança e como criar segurança para mostrar o que você escreveu para o mundo. A segunda indicação é A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. Neste livro, o escritor usa a jornada do herói, que é uma estrutura narrativa estudada por Joseph Campbell e que ela está presente em vários mitos e histórias que são contadas e recontadas há milênios. E nesta obra, Christopher disseca isso e mostra como isso está presente em filmes como Rei Leão, Star Wars, e te mostra como que você pode usar isso para tornar a sua história mais interessante, mais instigante para o leitor. É uma leitura que vale muito a pena. E o terceiro livro é A Criação Literária, Poesia e Prosa, Marçal de Moisés. Marçal de Moisés, ele é um professor de teoria literária da USP, e este livro dele é um livro mais técnico. Ele fala sobre vários gêneros textuais, de modo bem detalhado, sobre como eles evoluíram. Ele é recomendado para quem realmente quer se aprofundar mais nas técnicas de escrita, uma coisa mais técnica mesmo. Todos os livros, sites e documentos consultados para montar esse material estarão aqui na descrição. E muito obrigado e me sigam nas redes sociais. @escritor Nathanael Freitas. Bye!